É isso que a gente tem conversado, vivenciado e entendido como família. Acho que a Laura nos direcionou aí para refletir sobre essa frase, né? Essa afirmação que não tem o menor sentido, que é o de que não tenho tempo, ou de que estou muito atarefado, ou que estou muito corrido, enfim. Todas as desculpas que nós temos para não assumir a nossa responsabilidade. Não assumir aquilo que de fato é a nossa responsabilidade. Às vezes nós estamos empanturrados de atividades, mas não temos a menor convicção de propósito, de destino e muito menos do qual que é o significado das nossas vidas. E uma dessas marcas, assim, acho que a gente vai ler aqui hoje, que é essa ansiedade que nós temos pelos tempos dos fins. Acho que é muito marcante em qualquer um que assiste filmes, enfim, convive com a cultura como um todo, aqueles filmes ou películas, né, que em certo determinado momento surge uma pessoa assim meio estrambelhada, correndo e gritando que os tempos dos fins estão chegando, corram, se salvem, porque é chegado o tempo do fim, já não há mais tempo, o tempo acabou, e o que vai ser daqui em diante, o que vai acontecer. E quantas teorias surgem disso? Porque a verdade é que por nós termos um tempo finito, corporalmente, o nosso corpo tem um tempo finito, nós envelhecemos, nós cada dia mais nos aproximamos mais da morte do que da vida, em termos corporais. Então, virou, por algum motivo, um campo minado de ideias sobre os tempos dos fins. Porque a verdade é que a gente queria saber quanto tempo a gente tem para a gente poder dizer como que a gente vai aproveitar esse tempo. Uma das marcas desse pós-pandemia são as pessoas dizerem assim, não, agora eu tenho que aproveitar intensamente minha vida. Então, aquele casamento que já não está dando certo, eu quero sair. Aquela profissão que, de algum modo, eu não consegui alcançar o que eu queria, vou sair. Se eu fazia alguma coisa e aquilo ali não estava apresentando resultado, agora é a hora de mudar, agora é a hora de viver, agora é a hora de eu viajar, agora é a hora de eu comer em bons lugares, gastar meu dinheiro, torrar tudo que eu tenho, porque agora eu sei que eu não tenho mais tempo a perder. E essa é uma marca da atualidade. Dessa forma de pensar que inundou nosso povo, inundou as nossas cadeiras. Nós que tínhamos a certeza disso desde sempre, assim como nós tínhamos a certeza de que não é esse o tempo, por algum motivo nós fomos inundados com essa maneira de pensar o tempo e definir o tempo a partir do fim dele. Então, queria ler com vocês um texto que provavelmente todos já se depararam ou, de alguma forma, já criaram algumas imagens aí na sua cabeça, que é Apocalipse 13. Todo mundo puder abrir lá em Apocalipse 13. Não vai ser o trecho que a gente vai realmente enfocar, mas a gente vai começar aqui nele. Apocalipse 13. A gente vai ler ali do 14 ao 18. Vamos fazer uma leitura rápida aqui. Depois a gente contextualiza alguns símbolos que vêm antes, mas vamos ler esse símbolo específico. Então, Apocalipse 13, versículo 14 até o 18. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera.
Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Amém? Vamos orar? Pai, conduz a nossa reflexão, nos conduza a conhecer cada vez mais de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor deseja formar em nós, transformar em nós. Não nos deixe tímidos para aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esse aqui é um texto muito conhecido, provavelmente já está no imaginário cultural nosso, o número 666, 666, que o 6 é o número da besta, que esse número representa o número da besta, e tantas teorias vão surgindo aí, né, a partir disso. Eu lembro até pouco tempo, muita gente falava do código de barra, que o código de barra teria um número sequencial, que no sexto ponto teria um traço maior ou não. Enfim, todos nós já nos deparamos de algum modo com esse numeral, ou tivemos medo desse numeral, enfim, qualquer fantasia que a gente tenha criado. Porque, de fato, né, o livro de Apocalipse, nessa revelação, que Apocalipse é isso, é revelação, não são os mistérios, são a revelação. Ele tem uma forma literária que nos transmite imagens, símbolos, para representar algo que está por trás desses símbolos. Então, esses símbolos vão ter uma representação no nosso imaginário, na forma como a gente vai pensar, enfim. E aí Apocalipse vai fazer um traçado aí, né, sobre duas mulheres, a grande meretriz e aquela nova mulher, que será a nova Jerusalém, a nova mulher de Deus, né, a igreja que vai se tornar no fim. E teremos vários outros símbolos, vai ser muito trabalhado o numeral 7, que tem a ver com completude, com plenitude, assim como o numeral 6, que tem a ver com imperfeição, aquilo que não é perfeito. E então, nesse trecho específico, né, que João vai falar sobre as duas bestas, a besta que saiu do mar, a besta que saiu da terra, João chega ao final e diz, olha, há uma sabedoria aqui, vocês precisam compreender isso, que nesse número ele representa algo nesse imaginário, nessa forma de pensar que está sendo construída. Então, João chama a atenção daquela igreja primitiva. A gente precisa lembrar para quem João está falando, para quem João está endereçando o Apocalipse. E João está endereçando a igreja do primeiro século, a igreja que está sob ainda o domínio do Império Romano. Um povo que ainda está numa forma de pensar sendo conduzida pela cultura romana. E é para esse povo que João endereça essa carta. Então, muito tem sido falado, eu não quero nem entrar nessas discussões, talvez aí o Cláudio até entre alguma coisa nesse sentido, ou o Mateus, enfim, sobre as teorias que surgem a partir do número 666. Há quase um consenso de que ele seria uma referência, utilizando-se o que seria o alfabeto grego, né, para dizer que essa é a soma de Nero, né, de Nero César, que era o imperador da época que Jerusalém é derrubada pelo Império Romano, que a igreja de Jerusalém é derrubada por aquele Império Romano, e que seria então referência a Nero, aquele louco Nero que foi lá e devastou tudo. Não só da igreja romana. Nero matou sua mãe, Nero matou esposas, Nero era a bestialidade mesmo. Uma besta. Não uma besta, você é um besta. Não, uma besta. Ele era a composição do que é um humano fora do seu propósito. Da maldade humana. Ele era a representação. Então, por isso que muito tem sido falado. Porque eu sei que a hora que a gente fala 666 hoje, a gente vê os numerais. Mas a gente precisa lembrar que naquela época não tinha a ver com numeral. Tanto que a hora que a gente vai pegar
o próprio Império Romano, a forma de contagem eram com letras. Então, essas letras representavam essa contagem. E assim também era no hebraico, que é de onde vai surgir essa teoria aí de que esse 666 não é 666, é 666, seria uma representação aí de Nero César. A verdade é que a hora que a gente vai ver Apocalipse, a gente vai ver duas coisas que são assim muito próprias desse livro, que é um reino, é uma representação de um reino, de um contexto, de valores, de princípios, de composições hierárquicas, enfim, de tudo, e de um rei. E de um rei que está governando esse reino. E não tem realmente como a gente tirar isso, fazer um traçado fora daquilo que é o Império Romano e aquilo que Nero César representa para esse Império Romano. Porque ele é o ápice. Em termos de poder, em termos de liberdade, em termos de alcance do seu poder. Ele está no ápice do Império Romano como império, tanto que depois dele só vai ter um imperador, que vai durar 6 meses lá. Então ele é o ápice dessa forma romana de pensar, que é divorciada daquilo que nós pensamos. Então eu percebo, e assim, a Laura, quando ela começou a trazer essa reflexão aí sobre o tempo, eu percebo que a gente às vezes perde muito tempo com coisas inúteis. Para não dizer fúteis. Que não nos acrescentam. Nem um segundo nas nossas vidas. Porque a verdade é que nós não nos desprendemos desse reino. Nós não escolhemos uma outra forma de caminhar. E se eu fosse utilizar a forma numérica, quisesse fazer alguma elaboração sobre essa numeração 666, confesso a vocês que eu não utilizaria esse texto. Eu utilizaria outro texto que eu gostaria de ler com vocês, que está lá no capítulo 6 de João. Vamos lá? Então, capítulo 6 de João. Nós vamos ler mais ao final, mas eu quero lembrar aqui, se o Mateus também quiser conduzir aí a gente. Há uma multiplicação de peixes. Talvez o Mateus escreveu um livro sobre isso, inclusive. Um capítulo de um livro, perdão. Capítulo 10, inclusive. Que eu ainda não li, mas vou ler, você sabe disso. Jesus, ele percebendo, né, aquela grande multidão que o seguia, que ia atrás dele, porque ele percebeu como ele curou aquele povo doente. Jesus, vendo essa grande multidão, faz uma pergunta para Filipe. Filipe, e aí, como é que a gente vai fazer para alimentar esse povo? Filipe fala, com o dinheiro que a gente tem aqui não dá, não sei como é que a gente vai alimentar esse povo. Então Jesus pergunta, né, coloca uma dúvida no coração dele, fala, manda esse povo se assentar aí, vamos fazer alguma coisa. E aí André, irmão de Pedro, fala para ele, não, tem um menino aqui que tem 5 pães e tem 2 peixes. Então, eu acho que com ele aí a gente não vai dar conta. Então, tem o suficiente em mãos para resolver esse problema. E a verdade é que Jesus pega aquele alimento, dá graça, reparte. Todo aquele povo ali, mais de 5.000 pessoas, muito mais, é alimentada por ele, sobra muito, cestos. Jesus enche 12 cestos de pães, de peixe, das sobras daquele povo. E aí ele percebe que aquele povo ali quer torná-lo rei. Rei de onde? Não é? Percebam. Ele quer torná-lo rei daquele reino que eles veem. Ele quer que Jesus se torne rei daquela terra que eles veem. Para que Jesus assuma o lugar do imperador. E seja Jesus esse Messias que os libertará
desse império romano. E aí Jesus, vendo que eles queriam fazer aquilo, Jesus fala, não, negativo, vou embora. Jesus sai dali. E aí Jesus vai e sai dali e se afasta e fica sozinho. Depois eles vão fazer uma travessia no mar de Tiberíades. Ele vai encontrar com seus discípulos. Os discípulos percebem que Jesus não está ali, pegam o barco, saem andando. De repente Jesus passa do lado deles e eles ficam aterrorizados com Jesus andando ali sobre as águas. Aí Jesus fala, não, fiquem calmos, não tem nada acontecendo aqui. Sou eu, não preocupem. E Jesus vai ter uma discussão com os judeus, porque os judeus vão discutir com ele. Jesus ensinando na sinagoga, os judeus vão dizer para ele assim, não, como assim você é o pão da vida? Você está falando que você é o pão da vida. Como que você é o pão da vida? Como é que a gente vai comer o seu pão? Como é que a gente vai beber o seu sangue? O que é isso que você está falando para a gente? Isso não faz sentido para a gente. Então chega num momento que é onde, se fosse para expressar aquilo que é a imagem, o símbolo perfeito de onde Cristo, talvez aí por coincidência, ficou marcado num símbolo 6,66. Eu sei que naquela época, João não tinha conhecimento que esse aqui seria o capítulo 6 e esse aqui seria o versículo 66, mas eu tenho plena convicção de que Deus tem um propósito para todas essas coisas. Isso vai ser denominado aí na Septuaginta, depois de todos os estudos. Então a gente vai ter o capítulo 6, o versículo 66. Mas eu quero ler com vocês a partir do versículo 60, mas eu quero que vocês prestem muita atenção naquilo que vai acontecer no versículo 66. Amém? Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? O que eles ouviram? Eles ouviram que Jesus é o pão que desceu do céu. Que ele é o verdadeiro alimento. Que a gente não tinha que estar gastando tempo com outros tipos de alimento. A gente não devia estar gastando tempo preocupado, como aquele povo estava, de quais seriam os sinais, os milagres, de que Deus cuidaria da gente, como eram os sinais que Moisés deu, de que veio o maná e alimentou aquele povo. Então, aqueles discípulos estão ali, estão dizendo assim, mestre, dura é essa palavra. Dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? E sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando, prestem atenção, Jesus está dizendo que sabia o que estava no íntimo dos seus discípulos. Jesus não está falando assim, eu sei o que estava no íntimo de alguém que eu conheci agora. Não, Jesus está dizendo, eu sei o que estava no íntimo dos meus discípulos. Jesus lhe disse, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Vamos ler de novo? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de seguir. Jesus perguntou aos 12, irmãos. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir, não? Então Pedro faz uma afirmação, Senhor, para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Fica até parecendo que Pedro já tinha convicção perfeita de que Jesus era. Eu não consigo engolir isso. De que ali Pedro já tinha essa convicção. Porque olha a resposta de Jesus. Então Jesus respondeu, não fui eu que escolhi os 12? Não foi eu que escolhi vocês? Não foi eu que encontrei com vocês? Todavia, um de vocês é o diabo. Então Jesus
vem fazendo essa conversa com seus discípulos. Não é com pessoas desconhecidas, ou pessoas que não acreditavam nele, ou pessoas que não viram o que Jesus fez, que não presenciaram o que Jesus fez. Não, são pessoas crentes. Pessoas que creem. E fica claro aqui para a gente que Jesus vai conduzindo essas pessoas a perceberem o seu íntimo. Porque quando Jesus fala que ele é o pão que alimenta, e que ele vai ser o maná, que ele vai ser o sangue derramado, então que aquele que beber o meu sangue, comer o meu corpo, terá participação disso. Era impossível de que aquele povo israelita, judeu, não tivessem a imagem, o cordeiro que era sacrificado na Páscoa. Então que Jesus era a Páscoa. Então o que Jesus está dizendo para eles é que eles vão ser a Páscoa. Então, que se eles quiserem conhecer essa verdade, essa vida verdadeira, porque a carne de nada serve, esse tempo que nós temos aqui, de nada serve, se a gente não tiver a consciência de que nós somos a Páscoa. Nós somos o pão que desceu do céu para ser o sacrifício derramado em favor dos nossos irmãos. E aí eles percebem, dura essa mensagem, não dou conta, está difícil. Aí Jesus fala, não, mas eu sei que no íntimo de vocês, não, no íntimo de vocês, a verdade é que vocês não creem. Que vocês não creem de verdade, de que eu sou o Cristo, o Messias. Vocês estão saciados daquilo que é o alimento. Então, Jesus começa esse capítulo, parte desse capítulo, né? Ele vai falar que eles estão o seguindo, porque foram alimentados na sua necessidade, porque eles viram como Jesus alimentou eles, mas que eles não viram os milagres, eles não viram os sinais de que ele era o Messias enviado por Deus. E que por essa razão, aquela mensagem era dura para eles. Porque a parte da sua necessidade não seria satisfeita. Porque já não era mais de pão que aquele homem viveria. Mas era do pão vivo que desceu do céu. Então era isso que eu queria compartilhar aqui com o Cláudio, né, com o Mateus, para a gente conversar. Porque para mim, se tem uma imagem de um anticristo perfeita em João, em qualquer das cartas que João escreveu, é exatamente aqui, João 6,66. Porque ouvindo todas aquelas coisas, aqueles discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Isso não significa que aqueles discípulos deixaram de ir na sinagoga. Pode ser que esses discípulos continuaram indo. Isso não quer dizer que aqueles discípulos se revoltaram com Jesus e começaram a dizer, não te sigo. Não, eles só voltaram para trás. Deixou de segui-lo, deixou de continuar essa caminhada com Jesus. E Jesus ainda faz mais um alerta para Pedro, para os seus 12, dizendo, olha, eu os escolhi, eu estou com vocês, eu estou caminhando com vocês. Vocês vão caminhar comigo aqui até o momento, aquele momento que ele vai dizer para Maria que é o momento que ele vai se entregar, né? Porque lá no início do seu ministério ele fala, Maria, ainda não é chegado o meu tempo. Então, a hora que é chegado o tempo exato de Jesus, aqueles discípulos estão com ele, e ele fala, mas eu vos escolhi e ainda assim, um de vocês é o diabo. É o anticristo. Ainda assim, até a cruz, vocês ainda vão ter a oportunidade de me deixar de me seguir. Amém? Amém, glória a Deus. Paz para quem a gente não se viu ainda, né? Enquanto o Rafa estava falando ali, eu estava até rindo aqui, porque é exatamente sobre o texto que eu também queria compartilhar, João 6. Eu fiquei orando assim, Deus, não vai nesse versículo não, pelo amor de Deus. Mas desde quando você começou a falar, é interessante como o Espírito fala, né? A gente não se ligou, a gente não conversou sobre o que a gente iria compartilhar. Mas é muito interessante, essas últimas semanas a gente estava em Minas Gerais, na minha terra, né, na casa da minha família, e eu vi minha mãe compartilhar sobre a vida do rei Ezequias.
E é interessante porque o rei Ezequias é um rei que, dentro da sua realidade, nós não estamos falando aqui de Israel, né, mas dentro dos reinos menores, locais, o principal rei de todas as eras, nem antes nem depois, alguém maior que ele. É interessante que Ezequias era um homem de Deus, um rei segundo o coração de Deus, que fazia muita coisa na obediência de Deus. Chega um dia que ele fica doente, e aí um profeta chega para ele e fala o seguinte: Deus mandou se arrumar a casa. E ele vai dizer o seguinte: coloque a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não vai conseguir livrar disso aí, você não vai curar dessa doença. E é interessante a palavra que Deus, a forma que Deus utiliza e usa o profeta para ensinar e para apontar para mim e para você através dessa história. Ele vai dizer o seguinte para o rei, o maior rei daquele tempo: coloque a sua casa em ordem. Então pensa, você tem uma doença, você vai morrer. O profeta de Deus fala que o próprio Deus dá uma orientação dizendo: Tiago, coloque a casa em ordem, você não vai resistir. Que tem tudo a ver com o que nós estamos compartilhando. O tempo. Pensa aí, meu irmão. Seu negócio, seus planejamentos, sua família, os seus filhos, o seu negócio, sua empresa, enfim. Coloque a casa em ordem, porque você não vai resistir. O que o rei Ezequias fez? É o Kiko do Chaves, irmão. Começou a chorar. Chorar, e chorava amargamente, chorava. Falando: Deus, tudo que eu fiz, tudo que eu obedeci, não é possível. Deus, eu clamo e tal. E Deus então dá mais tempo para ele. Deus dá mais 15 anos para ele. Dá tempo de colocar a casa em ordem, não, irmão? 15 anos. Mas ele não aproveita o tempo. E a Bíblia vai dizer que ele morre. E é interessante que ele cumpre lá, né, aquilo que ele precisava cumprir. Ezequias é um cara que cumpria fielmente aquilo que Deus tinha na vida dele, mas uma orientação sobre o tempo ele não consegue ler e ele não prepara o sucessor, ele não prepara a família, ele não olha para a sua casa e acaba que depois eles vão perder tudo, né? E por que eu estou falando sobre isso? Porque isso me lembrou a João 6. A vida de Ezequias e esse olhar para a morte, vida e morte, tempo, me levou a João 6, aquilo que nós já estamos ouvindo aqui nessa manhã. E eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta em João capítulo 6, mas a gente vai ler do versículo 41 em diante. Então é o Espírito Santo completando tudo aqui. Volta lá no capítulo 41, Rafa, de uma forma linda, já explicou todo o contexto histórico, então vai ficar mais fácil de assimilar ainda, mas eu queria ler o texto com vocês. João, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 41. Vai dizer o seguinte: com isso os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E dizia: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? É interessante a gente pensar nisso, porque aquilo que o próprio Cristo fala e ensina não é claro para todo tipo de gente. Porque com uma consciência carnal, nós não conseguimos assimilar e discernir aquilo que Jesus fala. É por isso que é interessante, às vezes a gente fala: Jesus, fala comigo. Eu quero orar, será que Deus está falando comigo? Ele está falando, mas se nós estamos compreendendo aquilo que Ele está falando de forma carnal, a nossa questão e a nossa pergunta vai ser sempre carnal. Então, se Jesus agora está falando ali para a sinagoga, dizendo o seguinte: eu sou o pão da vida. Aqueles que conheciam Jesus, nascido de barriga de Maria, a pergunta clara, carnal, é o quê? Mas não é Jesus, aquele filho de José e de Maria, aquele que jogava bola ali na esquina, aquele que pedia água gelada lá em casa, não é ele? Como ele está falando que ele desceu do céu? Isso é interessante. Jesus continua a falar comigo, com você. O problema é que se estamos olhando num discernimento carnal, se eu posso dizer isso, né? Se a carne nos dá certo tipo de discernimento, mas uma conclusão carnal nos leva a entender certo tipo de coisa. Então Jesus fala, mas o que eu entendo vai revelar a partir de onde eu estou ouvindo. Amém? Faz sentido? Então a gente continua o texto. Respondeu Jesus: parem de me criticar. Não é que ele tinha crise com críticos, não vão entender. Ele vai dizer o seguinte: ninguém pode vir a mim
se o Pai que me enviou não o atrair. E eu os ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Então pega isso sobre aquilo que o Rafa falou, sobre a não crença, sobre não crer, sobre agora a partir da não crença ser aquele anticristo que vive fora daquilo que Deus tem. Presta atenção no que ele está dizendo. Asseguro-os que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha própria carne, ele vai dizer, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Mais uma vez, Jesus dizendo algo espiritual, e os religiosos não compreendendo. E Jesus lhe diz novamente, estava atacado: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Olha que lindo isso aqui. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Não terá. Não a partir daí. Não, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então aquele que come e bebe tem a vida eterna, e todo aquele que come e bebe permanece em mim. Ele tem, ele recebe, mas não apenas recebe, ele também permanece. Ele vai dizer o seguinte: da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. É Jesus ali na sinagoga de Cafarnaum. Por que eu estou lendo esse texto também? Para a gente colaborar dentro daquilo que o Espírito está querendo ministrar à congregação. É entender, meu irmão, e crer que Jesus está ali ensinando a realidade sobre morte e vida. A oportunidade de todo aquele e toda aquela viver dentro desse novo e vivo caminho. A crise de percebermos um povo faminto, que era o povo ali no deserto, que recebe um alimento, e ele é alimentado, mas é um alimento que faz morrer. Eu alimento, no outro dia mais alimento, mas morre. É um alimento que sacia o tempo, chamado hoje. E Jesus vem com a proposta de ser o novo maná, mas não mais o maná, presta atenção. Por que novo maná? Porque Jesus, ele aponta a direção para nós apenas do hoje. O amanhã para nós já foi, o ontem para nós, o passado para nós já foi. Então o passado, seu, meu, já era, já foi. E o amanhã, o que acontece? Não existe. Eu lembro do Paulo Júnior, quando eu ouvi o Paulo Júnior, quando eu era jovem, mais jovem, né? Eu ouvi o Paulo Júnior e isso marcou a minha vida. Ele falava o seguinte, que o amanhã, quem que nos ensinou sobre o amanhã foi o diabo. Porque o amanhã, para todo aquele que vive em Jesus, amanhã é o quê? Eternidade. Então é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. É o diabo que nos ensinou a nos preocupar com o amanhã. O amanhã para nós, em Jesus, não existe. É eternidade. Por isso que não há o quê? Não há angústia, não há ansiedade. E é interessante isso, porque o amanhã, de fato, não existe. Porque quando o amanhã chega, é o quê? É hoje. Então, para mim e para você, debaixo do céu só existe o quê? O hoje. Por isso que Jesus é o maná, mas agora o novo maná.
Não o maná que nos alimenta apenas hoje, mas aquele maná que ele próprio está dizendo que é o maná eterno. O maná eterno. É por isso que ele vai dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Isso buga a cabeça de muitos. Buga a nossa cabeça quando nós enxergamos a vida a partir daquilo que é carnal. Porque a carne, ela vai apontar para nós uma direção. A carne vai fazer com que eu e você nos preocupe sempre naquilo que nós vamos comer, naquilo que nós temos que preparar. E a gente olha para Jesus, o pão vivo que desceu do céu, aquele que disse o seguinte: olhem para mim, comem de mim, porque comendo de mim vocês vão entender o que é viver. Comem de mim e bebam do meu sacrifício, porque em mim vocês vão entender que há esperança para viver, além daquilo que se chama você. É por isso que ele vai dizer, vida além de si mesmos. O que ele está querendo nos ensinar? Que o fruto da morte, da ressurreição, nos leva para esse lugar de segurança nele. Nós cantamos uma canção aqui maravilhosa. Nós dizemos o seguinte, que nós somos o jardim particular de Deus. Nós estamos plantados em um lugar. É como, para a gente entender, é como dizer o seguinte, se Deus é esse lugar, se nós estamos fora dele, não há existência. Mas a partir de Deus, em Deus, por meio dele, para ele, se eu estou nele, aí sim há o quê? A consistência de vida. Aí sim há sentido na existência. Então, o texto é claro em dizer que Jesus está apontando para mim e para você que ele quer ser o meu e o seu sustento. É ele dizendo aquilo que Pedro vai trazer também, que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava o quê? Pronto, prometido. Então só há mundo, só há existência porque há um Cordeiro. Pronto, para quê? Para vir à terra. Um Deus que se fez gente, para morrer em meu e seu favor. Mas além, eu queria que você, em nome de Jesus, prestasse atenção nisso. Além da gente pensar, quando a gente fala Jesus, o Cordeiro que morreu para. Mas pense agora, em nome de Jesus, no Cordeiro que viveu para. O Cordeiro que em vida ensinou para. Que em vida e nas práticas de vida nos ensinou uma direção, um caminho. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com o tempo, com vida e morte, e nós já lembramos de Jesus morto. Mas nós precisamos também entender que Jesus vivo, como a Laura disse aqui, ele humaniza a vida. Jesus traz humanidade. Jesus aponta direção. Jesus só é outro parâmetro, meu irmão. Jesus vai dizer que eu não tenho nem onde inclinar a minha cabeça. Jesus vai dizer para os próprios discípulos o seguinte: nós acabamos de viver a multiplicação dos pães e peixes, mas eu quero te lembrar, por que vocês estão colocando pão no barco? Vai dizer lá em Marcos, essa mesma história, nesse mesmo momento. Por que vocês estão levando pão para a viagem? Não estou ensinando, não estou entendendo isso. Nós não acabamos de viver a graça da multiplicação, agora vocês estão levando pão para a viagem? E os discípulos ficam desconcertados. É esse Jesus que eu quero que a gente olhe nessa manhã. O Jesus que quando é perguntado, ei mestre, a sua mãe está lá fora te chamando, ele vai dizer o seguinte, o que ele fala, meu irmão? Quem é minha mãe? E os meus irmãos e minhas irmãs, senão todos aqueles e aquelas que vivem à vontade do meu Pai. Então Jesus em vida, o Cordeiro em vida aponta direção, aponta caminho, aponta esperança. E é o Cordeiro em vida aqui na sinagoga, ensinando para os religiosos, para os mestres da lei, dizendo o seguinte: eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer de mim e quem beber de mim, a vida e vida eterna. Vida eterna não é apenas vida que não tem fim. Vida eterna também, como um pensador aqui brasileiro vai dizer, ele vai dizer que vida eterna também é sobre a qualidade de vida. É ampliar a qualidade de vida. Então, se eu como e bebo do corpo e do sangue de Jesus, a minha qualidade de vida muda. Por quê? Porque agora eu começo a viver a partir daquilo que eu comi, porque eu me torno aquilo que eu como. Agora é Cristo em mim. Agora o tempo para mim é uma outra perspectiva. O dinheiro para mim, uma outra perspectiva. Porque agora eu não apenas tenho a vida eterna, mas como nós lemos no texto aqui, nós permanecemos.
permanecemos na vida. E permanecer na vida eterna é entender que aquilo que eu comi e bebi sou eu. É um novo ser. E agora eu entendo que o seguinte, que nós não estamos então sustentados por quê? Não estamos sustentados por aquilo que você faz. Nós não estamos sustentados mais pelo dinheiro que você tem, por aquilo que você pode comprar. A pergunta que o Rafa trouxe para mim, ela é muito trivial mesmo, assim. Quando a gente recebe uma voz, assim, você vai morrer. O pensamento de muitos é esse, agora eu vou, como diria o mineiro, eu vou arregaçar. Vou arregaçar, agora esquece. Vou gastar tudo, viajar. Mas por que você não faz isso agora? Se eu receber, você vai morrer. Coloca a casa em ordem. Você vai morrer. Não, se eu morrer, eu vou vender isso aqui, vou dar aos pobres, eu vou viajar, eu vou pedir perdão para fulano. Pastor, se eu recebesse essa mensagem, que eu iria morrer, eu ia pedir perdão para o meu irmão que eu não falo há muito tempo. Eu iria pedir perdão para aquilo ali. Eu iria falar de Jesus. Para de mentira, meu irmão. Porque se fosse verdade, você viveria isso o quê? Hoje. Porque o amanhã não existe. Então, se você recebesse um laudo que você morreria hoje, e você daria tudo aos pobres, dê tudo aos pobres. Amém? Se recebesse um laudo que você iria morrer por agora, e você pediria perdão para os seus familiares, você marcaria um encontro na sua casa, para a gente renovar os votos, renovar a consciência, faça isso o quê? Hoje, porque nós só temos o hoje. O passado eu não me apego mais, o amanhã não existe. Nós só temos o hoje. Mas nós temos o hoje com possibilidades de vida ou morte. Vida em Cristo, então agora é um novo batismo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E se eu pecar, Mateus? Na caminhada, na jornada da vida, nós vamos pecar, meu irmão? Amém? Vamos pecar. Amém? Vamos pecar. Mas Deus não espera de nós que a gente não peque. Ele sabe que nós vamos errar. Ele sabe que nós vamos pecar. O que Ele espera de nós é que o nosso coração não esteja no pecado, porque Ele diz que Ele é a vida eterna. Ele diz que Ele é o pão e o sangue. Ele diz que Ele é o sustento. Então o que Ele quer de mim, de você é o quê? Se eu e você pecar, está tudo certo? Sim, se eu entender o quê? Que Ele é o sustentador. Logo, eu entendo que a morte e a ressurreição dele é o meu sustento. Então, se eu pecar, a certeza é que eu vou ter um pai, um lugar para pedir o quê? Perdão. Porque o fruto do que Jesus está ensinando aqui é morte e ressurreição. Pão e sangue. Morte e ressurreição. Amém? Então, o que Ele quer de nós, irmão? Em nome de Jesus, ao entender aquilo que o Espírito já está falando sobre a comunidade, entender sobre esse tempo. Nós temos hoje. Não é o seu dinheiro que te sustenta, não é os seus negócios que te sustentam. A palavra também que o Espírito quer dizer para nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. E não é amanhã, Mari, não é amanhã, Marcela, não é amanhã, é hoje. É hoje. Sustentados agora por quê? Morte e ressurreição. Eu tenho nele vida eterna e eu tenho nele permanência eterna. Logo, quando vier o fim, eu estarei na eternidade com o Cristo. Por causa do Cristo. Então não é a santidade de Jesus que nos sustenta, mas o sacrifício de Jesus. É o sacrifício dele que me torna, eu e você, homens e mulheres com oportunidade de dizer, Jesus, não é sobre aquilo que eu construí todos esses anos. Não é sobre aquilo que eu acho que eu tenho controle. Porque o próprio Cristo veio à terra, veio ao mundo, viveu entre nós. Não tinha onde inclinar a cabeça. Não se preocupava com o pão. Porque ele tinha convicção de quem sustentava ele. A grande pergunta nessa manhã também é entender quem nos sustenta. E sobre debaixo de que nós estamos fundamentados. É sobre a morte e o sacrifício de Jesus. Então não cabe em nós ansiedade. Não cabe em nós preocupação. Não cabe em nós sermos anticristos. Porque se eu construo riqueza para que eu tenha segurança, eu me torno agora um
Cristo, porque Cristo fez isso. Cristo construiu, irmão, amém? Cristo fez isso. Juntou riqueza para poder viver o ministério dele de 30, 31, 32, 33 anos. Foi assim que ele fez? Então por que nós estamos preocupando com isso? Aí não temos tempo, porque não estamos sustentados em Cristo. Que o eterno seja um avassalador no nosso coração, para constranger o meu e o seu coração, para transportar o meu e o seu coração para esse lugar de sustentabilidade, de permanecimento, de vida além da existência. Só em Jesus, por causa da morte e da ressurreição dele. Nós só temos o hoje, meu irmão. E se o eterno dissesse para mim e para você: arruma a casa, coloca a casa em ordem, porque você vai morrer. O que eu e você faremos? Amém?